Como reagir a uma situação de agressão? Eu sou o professor João Correia e nessa série de vídeos aqui que a gente está fazendo sobre defesa pessoal, eu quero orientar um pouco mais você especificamente nesse vídeo sobre quando reagir, ou seja, em que tipo de agressão você deve ou não reagir nas ruas. Quando se trata de defesa pessoal, é mais importante você saber quando reagir do que como reagir. Muitas vezes a pessoa acha que ela está preparada para aquela reação, mas se ela reagir no tempo errado, pode acabar acontecendo algo muito grave para ela que vai comprometer a sua segurança. Eu costumo dar um exemplo de um amigo meu que trabalhava há mais de 20 anos na área de segurança. Ele fazia segurança de casas de festa, fazia segurança em eventos e aconteceu de algum dia, como é comum em certos tipos de festas, alguém beber demais e acabar arrumando uma confusão. E nessa arrumar confusão, ele conseguiu agir de uma forma certa, ou seja, ele conteve o agressor nesse caso, ele não teria como fugir dessa situação, porque ele era o segurança, mas ele conteve quem estava ali formulando aquela briga com uma imobilização e conseguiu levar essa pessoa para fora do recinto, conseguiu depois conversar um pouco melhor com a pessoa. E um caso parecido de um outro amigo meu que, ao invés de fazer o mesmo, que seria conter a situação, controlar, ele agiu no tempo errado e agiu agredindo a pessoa que estava fazendo uma confusão também numa festa, esse outro amigo também segurança, e ele acabou por essa pessoa voltar depois para a festa após a agressão dele com uma arma e acabar ali atentando contra a vida desse amigo. Por isso que eu te digo que agir na hora errada pode te custar muito caro. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns casos específicos de quando você deve reagir e quando você não deve reagir. Então a gente vai começar aqui falando pelo mais comum de todos, que é o assalto, ou seja, quando alguém quer levar algum pertence seu, seja ele com a mão armada, ou seja, com a arma de fogo ou com uma arma branca, ou até mesmo sem nenhuma arma. Por mais que você tenha algum tipo de arma para poder se defender, seja uma arma branca, seja uma arma de fogo, ou até mesmo um spray de defesa, como a gente já passou aqui na série, falando um pouco mais que essa seria a melhor opção para você reagir nas ruas, eu não aconselho que você reaja nunca quando você tiver um agressor armado com uma arma de fogo. Sempre que ele portar uma arma de fogo, o melhor que você tem a fazer é não reagir. Independente da situação, independente do que você acha que você conhece ou não conhece, é sempre importante que você não reaja a um assalto à mão armada. Mesmo que seja também uma arma branca, é importante você não reagir, porque isso pode custar muito caro. Muito mais caro do que a pessoa vai poder ali te levar ou roubar de você. Lembrando que se alguém te roubar um pertence, um celular, o dinheiro, você consegue conquistar um novo. Se a pessoa tirar a sua vida, você não vai conseguir conquistar uma vida nova. O que é diferente da nossa segunda situação aqui, que seria uma situação de sequestro, quando o agressor ele tenta te deslocar do local. Então se o agressor te coloca, ou a tentativa de assalto te coloca dentro de um carro ou dentro de algum veículo, é diferente. Nesse caso, eu diria que você deve sim, no momento certo, tentar reagir, que é sempre no momento onde você sabe que o oponente vai estar distraído e sempre que você saiba que você vai ter a oportunidade de fugir e neutralizar o oponente. Lembrando que o nosso objetivo sempre é neutralizar e fugir. Então se você está numa situação onde você vê que não tem a condição de fugir daquele ambiente e pedir ajuda, então eu não recomendo, esse não é o momento certo para você reagir. No caso de sequestro, talvez seja mais relevante você reagir, porque 80% das vítimas que são deslocadas do lugar onde elas estão, elas acabam morrendo. Então é mais complicado, é mais complexo, você vai estar de fato numa situação de risco maior e que você não vai ter tantas opções. Mas lembrando que se você tiver que reagir num caso desse, é sempre importante que você esteja preparado para reagir. Esse é o primeiro passo, seja se você vai reagir com alguma arma de defesa ou se você vai reagir com o próprio corpo para combater. Esteja preparado. Se você não está preparado, então não reaja. E segundo, lembrando que você tem que pegar o oponente no momento que ele estiver mais distraído e que você tenha a oportunidade de fugir. Os outros dois casos que eu separei aqui para a gente falar é o caso de agressão física e o caso de tentativa de assédio ou de abuso sexual. No caso de agressão física, é sempre importante que você reaja. Se essa agressão for física, sem nenhum tipo de arma, seja ela arma branca ou arma de fogo, é importante que você saiba como reagir. Então, se alguém atentar contra a sua integridade física, seja você reagir de forma a combater ou até mesmo com uma arma de defesa, como um spray ou como um taser, que a gente já falou aqui a diferença de qual é melhor, qual que não é melhor. Se você for reagir, é importante que num caso de agressão, você reaja, mas da forma certa. Você tem que reagir de forma rápida e efetiva. Seu objetivo, como a gente já falou aqui, é neutralizar e fugir. E no nosso último caso, que seria, por exemplo, a tentativa de abuso ou de assédio sexual,
é muito importante que você saiba como reagir. Então por isso que nessa série de vídeos aqui também a gente preparou um material exclusivo para a defesa pessoal feminina e também como lidar com combate no solo, que é muito diferente de você saber como se defender em pé. É diferente você saber se defender num combate no solo. Então são poucas técnicas, são poucas coisas que podem fazer uma grande diferença. O meu objetivo aqui não é dar para você um curso de defesa pessoal, até porque isso levaria muito tempo e também muita energia, mas te ensinar algumas técnicas bem específicas que são fáceis de lembrar, são fáceis de aplicar e que geram um grande resultado. Então a gente vai fazer um vídeo aqui mais específico falando sobre alguns pontos do corpo humano que são muito frágeis e que podem te salvar no momento de uma agressão. Vale lembrar também que é sempre importante que você esteja preparado. Se você não estiver preparado fisicamente e mentalmente para o combate, que você tenha uma arma como um spray de defesa, por exemplo. Se você quer saber mais sobre a defesa pessoal, a gente está fazendo aqui uma série de 10 vídeos onde você também pode deixar as suas dúvidas. Então é só você deixar aqui embaixo na barra de comentários a sua dúvida, que dentro de um desses vídeos a gente pode responder essas dúvidas também para poder te ajudar e a esclarecer um pouco mais sobre o seu conceito de defesa pessoal e tanto você quanto a sua família estarem mais seguros nas ruas. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!